Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, esteja sobre a vida de todos nós. Mais uma vez, estamos diante do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. E estamos mais uma vez reunidos como Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim dos Oliveiras, a IPJO, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Nós, na nossa abertura de hoje da Escola Bíblica Dominical, queremos tratar de um tema, como nós estamos dentro do calendário litúrgico, no segundo domingo da Páscoa, um tema que diz assim: homens novos que nascem da cruz e da ressurreição de Jesus. O texto base para essa abertura encontra-se em Atos, capítulo 4, dos versos 32 ao 35. Antes de nós fazermos a leitura bíblica, quero convidar os amados irmãos para realizarmos uma oração. Santíssimo, bondoso Deus, abençoa-nos nesse dia, nesse domingo, o qual nós nos dedicamos para adorá-lo e louvá-lo em espírito e em verdade. Logo mais faremos parte da comunhão com os nossos irmãos através do culto online. O Senhor venha abençoar a vida dos pastores desta comunidade, Reverendo Carlos, Reverendo Francisco, a minha vida, a vida do conselho desta igreja, Pai, a vida da junta diaconal desta igreja, de todos os departamentos, ó Pai. Vem estar nos abençoando nesse instante que queremos aprender e compreender da Tua palavra. Tudo isso pedimos em Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Amados, a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos de 32 a 35, diz assim: a multidão dos que havia abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comunidade de homens novos que nasce da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, a sua missão consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição. Em Atos, conforme acabamos de lermos, temos uma das fotografias que Lucas apresenta da comunidade cristã em Jerusalém ou de Jerusalém. Os traços da comunidade ideal é uma comunidade formada por pessoas diversas, mas que vivem a mesma fé num só coração e numa só alma. É uma comunidade que manifesta o seu amor fraterno em gestos concretos de partilha e de dom, que dessa forma testemunha o Cristo, o Jesus ressuscitado. Se realizarmos uma leitura na primeira epístola de João, capítulo 5, dos versos 1 ao 6, recorda aos membros da comunidade cristã os critérios que definem a vida cristã autêntica. O verdadeiro crente é aquele que ama a Deus e que adere a Jesus Cristo e a proposta de salvação que através dele o Pai faz aos homens, que vive no amor aos irmãos. Quem vive desta forma vence o mundo e passa a integrar a família de Deus. No Evangelho segundo São João, capítulo 20, dos versos de 19 a 31, sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade cristã. É à volta dele que a comunidade se estrutura e é dele
que ela recebe a vida que anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na vida da comunidade, na sua língua, no seu amor, no seu testemunho, que os homens encontram as provas que Jesus está vivo. Amados irmãos, vivenciarmos esta experiência como igreja, como comunidade de homens. Quando falo homens, é óbvio que é no gênero de humano, homem e mulher. Somos nascidos da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, nós temos que ter esta necessidade de vivenciarmos uma só fé, um só amor, uma só alma, e que tudo que nós temos não pertence a nós, mas pertence ao Senhor e pertence aos nossos irmãos. Se o Senhor nos abençoa com excelentes, bons empregos, boa vida para as nossas famílias, não é apenas para desfrutarmos para nós, mas também é para compartilharmos e ajudarmos aqueles que necessitam. A liturgia desse domingo faz que nós refletimos, que nós pensemos que precisamos, como igreja de Cristo, viver este Cristo ressurreto, vivermos como cristãos esse Cristo vivo e entendermos que em breve estaremos com Ele na sua glória. Então nós temos que caminharmos como o próprio Cristo nos ensinou, amando o próximo, amando a Deus e nos fortalecendo cada dia mais na sua palavra. Que nós tenhamos uma excelente e abençoada escola bíblica dominical. Amém. Amados irmãos, nesta manhã quero tratar com os irmãos, como nós já vemos tratando, que a questão de sermos sou cristão, sou cristã, e quero falar hoje sobre liberdade cristã. Quem ou o que tem nos separado de Cristo? Quero compartilhar com os irmãos a leitura de Romanos, capítulo 8, dos versos 28 a 29, que diz assim: E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a eles também os chamou. E aos que ele chamou, eles também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome ou a nudez, ou perigo ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, nós estamos vivendo um momento de pandemia mundial,
um momento de dificuldades de relacionamentos. Segundo alguns estudos, alguns estudiosos, esse momento de pandemia, o qual nós vivemos fechados, enclausurados em nossos lares, momento o qual muitas pessoas estão conhecendo verdadeiramente, de fato, suas famílias, seus filhos, suas esposas, seus esposos, e verdadeiramente também nós estamos nos conhecendo como cristãos. Tenho percebido nos últimos dias, percebido não, mas visto e acompanhado através de jornais, telejornais, de reportagens, sobre a questão de abrir as igrejas para o culto ou não. E todo mundo tem o seu pensamento próprio, tem a sua divergência. Não estamos aqui para impor o nosso pensamento, impor a nossa verdade, ou que a minha verdade para mim é maior do que a do outro irmão. Mas nós queremos, nesse instante em que nós por muitas vezes nos pegamos à Constituição e dizemos que todo brasileiro tem o direito de ir e vir, mas dentro desses questionamentos, dentro desses momentos em que nós vemos, como no primeiro momento eu falei, segundo os estudos do ano de 2020 para cá, houve esse conhecimento pessoal de cada um, das suas famílias. Houve um alto índice de separação de casais, de divórcios, porque as pessoas não se conheciam, porque as pessoas viviam de uma forma em que levantavam cedo, tomavam o seu café, ou saíam de casa sem tomar o seu café, passavam o dia inteiro fora de casa, e quando chegava a noite, muitos poucos se reuniam em volta de uma mesa para jantar. Logo após isso, davam uma descansada e iam dormir. E as pessoas não estavam se conhecendo. E tivemos que parar para fazermos esse autoconhecimento, de estarmos juntos com os nossos familiares. E esta última semana foi uma semana de discussão a respeito da nossa liberdade de ir e vir e de cultuar a Deus. Sim, nossa Constituição nos garante que nós temos a liberdade de ir e vir, que o nosso país é um país que não tem uma religião obrigatória, é um Estado laico, um Estado que todos têm o direito de cultuar a sua religião. Não estou dizendo aqui se é certo ou não, mas todos nós temos a liberdade como cristãos, como muçulmanos, como judeus, como as pessoas que têm a sua fé, o seu credo nas religiões afro, os budistas. Todos têm no nosso país a liberdade de culto. Mas eu me pergunto, amados irmãos, diante desse texto que nós lemos, o que nos separa do amor de Cristo? Por que nós temos que ter como cristãos essa necessidade de estarmos dentro de um templo? A nossa liberdade, ela tem que possuir uma liberdade de amor ao próximo. E amar o próximo nesse momento de pandemia, nesse momento em que esse vírus está sofrendo mutação, criando novas formas, cepas. É momento de nós nos recolhermos. Não estou apoiando aqui governo X ou Y, de direita ou de esquerda, mas nós temos que amar ao próximo, entendermos que talvez a minha saúde, talvez esse vírus não vai fazer nada à minha pessoa, mas eu posso transmiti-lo a outro. Entendermos que se reunirmos em um templo, em uma igreja, nós podemos sim estar nos aglomerando, apesar de estarmos longe um dos outros, e todo cuidado é pouco nesse momento.
É um momento de qual nós precisamos de nos recolhermos. É um momento qual que nós temos que nos garantirmos a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares e a saúde dos nossos irmãos. A liberdade que nós temos que possuir de ir e vir também tem que ser uma liberdade de amor ao próximo. Garanto a todos vocês que ninguém quer pegar esta doença. E, muito mais além disso, ninguém quer transmitir essa doença. Um segundo aspecto, melhor dizendo, que eu quero, nesse instante, falar com os amados irmãos, a liberdade de culto a Deus. É bom, é gostoso, é maravilhoso nós termos comunhão uns com os outros. É maravilhoso nós estarmos na presença de Deus, em um culto, e na presença dos irmãos, podendo abraçá-los, beijá-los. Isso faz parte do cristianismo, a comunidade de fé. Amados irmãos, essa liberdade de culto que a nossa Constituição brasileira não nos nega, mas é um momento qual nós não podemos fazermos isso. Mas nós temos ferramentas para cultuarmos Deus. Temos essa ferramenta de cada casa, cada lar, cada pessoa realmente vivenciar aquilo que a palavra nos diz, que nós somos o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo coabita em nossas vidas. Este é o momento de nós exercermos a nossa fé no Senhor, exercermos a nossa fé quando estamos nos reunindo, melhor dizer, de forma virtual. Amados irmãos, a igreja, quando foi perseguida, no seu início, a igreja primitiva foi aonde que ela mais cresceu. E eles não se reuniam em templos, como nós nos reunimos hoje. O Evangelho de Jesus Cristo mais se expandiu nos anos da cortina de ferro na Europa Oriental do que hoje que tem liberdade. Porque as pessoas não se reuniam em templos. As pessoas se reuniam em casas, se reuniam em florestas e propagavam o amor de Cristo. Hoje, pessoas que vivem na Coreia do Norte professam o Senhor Jesus mesmo sabendo dos riscos que correm, porque ali o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Cristo, é proibida de ser divulgada. Esta liberdade de culto nos transforma a cada um de nós como um cristão, como um templo do Espírito Santo. Amados irmãos, nós por muitas vezes criticamos algumas igrejas cristãs que têm uma visão do sacerdote. Se nós cremos diante à luz da Bíblia, a igreja reformada crê que cada um de nós é um sacerdote, o sacerdote universal, por que nós estamos nos debatendo a respeito de abrir ou não abrir os templos? Se nós precisamos termos prevenção para as nossas vidas, para as nossas famílias, e prevenirmos os nossos irmãos dessa doença. Porque nós achamos que não estamos sendo tolhidos da liberdade de culto. Vi uma frase esta semana: a minha igreja é minha casa. Tenho que ter liberdade de culto. Talvez você não concorde comigo. Talvez você tenha outro pensamento e eu o respeito. Será que todo esse tempo o qual nós vivemos na nossa igreja, nós aprendemos a ser adoradores? Verdadeiros homens e mulheres nascidos da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus, como foi o tema da nossa abertura de escola dominical, de partilharmos a nossa fé, de partilharmos esse amor em Cristo, de partilharmos aquilo que temos, o pouco que temos com o nosso próximo, ou apenas nos tornamos frequentadores de igreja?
Pessoas que têm que estar no domingo na igreja porque é o único dia do seu clube social. De que forma nós temos vivenciado? E, amados irmãos, eu vou falar algo muito mais sério. Talvez, eu não gosto de citar, não vou citar nome de igrejas, mas as igrejas que querem ter um culto novamente presencial são igrejas que não têm uma comunidade de fé, mas têm clientes, e clientes que pagam muito bem, e estão acabando os seus recursos financeiros, porque os seus clientes não estão indo mais. Certa igreja dizia que aquele dia não teria o culto de cura e de milagres, porque estaria fechada por conta da pandemia do Covid. Ora, amados irmãos, se nós temos tanta fé, tanta mudança, por que não temos mudado? Porque o vírus não erradicou ainda? Porque é a vontade de Deus que ainda ele não se erradicou. Amados irmãos, ter essa liberdade de culto é nos perguntarmos: eu tenho sido o templo do Espírito Santo? Eu tenho sido verdadeiramente, mesmo fora da comunhão dos meus irmãos, cristão de verdade, adorador de verdade? Eu apenas sou um frequentador de igreja? Nada pode nos separar do amor de Cristo, conforme nós lemos em Romanos 8. A liberdade de amor a Cristo. Todos nós, no país que vivemos, temos esta liberdade de amor a Cristo, esse terceiro aspecto. Liberdade de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós tenhamos esta liberdade de amor ao próximo, liberdade de culto e liberdade de amor a Cristo. Temos amado realmente a Cristo? Tenho refletido o amor de Cristo ao próximo? Ou apenas tenho refletido uma religiosidade? Muitas vezes eu me pego pensando como pastor, como pregador, como professor de escola bíblica dominical, como evangelizador, evangelista da palavra de Deus. Eu me pergunto, a igreja tem aprendido a liberdade de amar a Cristo? Temos amado a Cristo? Temos confundido a liberdade do amor a Cristo com religiosidade? Ou por outro extremo, como libertinagem? Amados, eu não quero trazer respostas aqui nesta manhã, nessa escola bíblica dominical, a qual nós falamos esse tema sobre a liberdade cristã, a liberdade de amor, a liberdade de culto, a liberdade de amar a Cristo. Quero trazer questões que cada um reflita internamente e cada um faça uma autoanálise. Amados, para concluir, como cristãos e cristãs, nós temos liberdade. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Mas só uma coisa tem nos separado deste amor de Cristo. Só uma coisa tem nos separado de cultuar a Deus. Só uma coisa tem nos separado da comunhão com os irmãos. Nós mesmos. Porque somos egoístas. Porque só queremos pensar em nós. Reflitam, amados irmãos. Pois se somos justificados no amor de Cristo, justificados na fé de Cristo, a fé em Cristo, temos que ser uma igreja formada de homens e mulheres, de novos homens e mulheres, na cruz e na ressurreição de Cristo. A nossa liberdade cristã tem que estar pautada no amor a Deus e no amor ao próximo. E quando nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, nós respeitamos os nossos limites. Nós respeitamos a nossa liberdade, que termina quando começa a liberdade do próximo.
E como cristãos, é um momento de ficarmos em casa. Um momento de autopreservação, preservar a sua família, seus entes queridos e preservarmos a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender a sua palavra. Amém. Nesse instante nós caminhamos para o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a paciência dos amados irmãos nesses último ano que nós temos louvado e adorado o nosso Deus de forma online, cultuado, estudado sua palavra de forma online. Precisamos ter paciência. Não é fácil, nem para mim, nem para cada um de vocês. Mas é um momento novo que estamos vivendo. E vamos orar pela vida de todos nós. Santíssimo, bondoso e eterno Deus. Nesta semana que inicia, nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Agradecemos também, Pai, porque Tu tem nos preservado no Teu amor, na Tua misericórdia. Agradecemos, ó Pai, pela vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida, Pai. Mas também nós pedimos que o Senhor console e conforte os corações daqueles que nesta semana perdeu um amigo, perdeu um parente, que passou por um momento de luto, de choro, de separação. Que o Senhor possa abençoar o coração dessas pessoas. Que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas. Para que possamos, fortalecidos no Teu amor, sabendo que nada pode nos separar de Ti, sejamos fortes e sejamos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Amém. Amados, que todos tenham uma abençoada e excelente semana, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo domingo. Em nome de Cristo. Amém.